Hello everyone, how are you doing? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, isso aí mesmo, do componente de língua inglesa. Estamos aí para mais uma aula. Vamos ver a aula de hoje. É a aula de número 7, revisão e avaliação. Agora todo o foco aqui na aula que ela já vai começar. E para iniciarmos a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre identity, ou, falando mais rápido, identity, ok? O que é identity? É a nossa identidade, ok? Mas não é o documento em si. Vamos assistir a uma pequena animação bem rápida para a gente contextualizar esta parte de identity. My name is Pedro. I am 15 years old. I'm a teen who lives with my parents and my dog Bodó. We are a happy family. I'm from Amazonas and I live in Manaus. I am a student and my favorite subjects are English and math. Quando nós estamos falando de identity, nós estamos falando da gente mesmo, da nossa identidade, de quem nós somos, ok? O meio em que vivemos é que nos torna quem nós somos, beleza? E eu trago aqui algumas frases do Pedro e nós temos destaque, preste bastante atenção nesses destaques, olha só. A primeira frase é My name is Pedro. E eu destaquei aí para vocês o is. Por que será? Só um instante. Vamos para a segunda frase. A segunda frase é I am a teen who lives with my parents and my dog Bodó. Olha aí, ó, eu destaquei o am, né? Eu sou um adolescente que mora com os meus pais e com o meu cachorro Bodó. Vamos continuar na próxima frase. We are a happy family. We are a happy family. Nós somos uma família feliz. Novamente, eu destaquei aqui para vocês o are, como vocês podem observar, né? Então, eu destaquei três coisas. Am, is e are. Por quê? Por causa disto aqui, olha só, vou mostrar para vocês. Verb to be. O verb to be é o verbo ser ou estar, ok? Na sua conjugação no simple present, no presente simples, nós temos três tipos. Pode ser am, pode ser is ou pode ser are. Tudo vai depender do pronome, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos pronomes pessoais junto com o verb to be. O primeiro é o I. I am. Logo depois nós temos o you. You are. Seguindo a terceira pessoa do singular, he, she, it, eu uso is. Já no plural, we, you e they, eu uso are, ok? Esta é a conjugação. O verb to be, ele vai ficar desta forma sempre. Sempre vai ser assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora você só vai saber se é o verbo ser ou se é o verbo estar se for contextualizado, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Então aqui eu tenho o verb to be, como eu falei para vocês, e olha só essa primeira frase aqui, ó. Essa primeira frase ela fala assim, ó, I am Luiz. É eu sou ou eu estou Luiz? O correto é eu sou, não é? Então o am nesse caso vai ser como o verbo ser. Eu sou Luiz. E olha esta outra frase aqui, ó. I am in Manaus. Eu sou em Manaus ou eu estou em Manaus? Não é? Vai depender do contexto, eu vou falar se é ser ou estar. Neste caso é I am in Manaus. Eu estou em Manaus, como vocês podem observar, ok? Então, o verb to be é o verbo ser ou estar. Vamos acompanhar agora a estrutura do verb to be. Vamos lá. E aqui ao meu lado, eu tenho a estrutura do verb to be. Olha só, ela fica assim, ó, subject, verb to be e complement, ok? Subject, verb to be e complement. Vamos ver como funciona. Primeira coisa, o subject é quem? É Eric. Eric é o subject, ou seja, o sujeito.
Logo após eu uso o verb to be, is. E para finalizar, o complemento, a student. E a frase fica, Eric is a student. Eric é um estudante. Aqui é o verbo ser. Vamos para um próximo exemplo, olha só. They are from Amazonas. O they, ele é o quê? É o subject. O are é o verb to be. E o from Amazonas é o complement. They are from Amazonas. Ou seja, eles são do Amazonas. Ok? Vamos ver agora as contrações do verb to be. O verb to be, os falantes da língua inglesa, eles gostam muito de contrair, ok? Contrair as frases, ok? Então, o que acontece? Olha só, vou mostrar para vocês. I am. Como que fica o I am? Eu falo I'm. You are. You are vai ficar assim, ó. You're, ok? He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. E they are. They're. Daí vai de você, ok? Querer utilizar a forma contraída ou não. Mas é sempre bom você saber, porque quando nós vamos ler textos, né, sempre aparece. E o falante da língua inglesa, ele gosta muito de contrações, gosta muito de contrair. Já na forma negativa, que nós vamos ver agora, nós formamos da seguinte forma, olha só. É o subject, o verb to be e depois o not. Eu preciso do not para formar a frase negativa. E depois o complement. Olha só para essa mulher. Eu tenho a palavra nurse e businesswoman. O que ela é? Ela é uma enfermeira ou ela é uma empresária? Dá para ver assim que ela não está vestida de enfermeira. Ou seja, ela, que é o subject, é she. O verb to be é o is. Aí eu preciso do advérbio de negação, not. E o complemento, a nurse. Só um momentinho. A nurse. Ou seja, ela não é uma enfermeira. Ok? A forma negativa, basta adicionarmos o not. E a forma interrogativa? Vou passar para vocês a forma interrogativa já com as respostas. Olha só. Lembra que na forma afirmativa nós usamos sujeito e verbo to be? Já na forma interrogativa, a gente muda. Agora começa com o verbo to be e depois vem o sujeito e o complemento. Olha só essa pergunta. Is she a nurse? Se eu fosse responder, yes, she is. No, she's not. Próximo. Are you at home? Possíveis respostas. Yes, I am. No, I'm not. Pode ver, ó, que está invertido, não é? A forma afirmativa é diferente. A forma afirmativa primeiro é o sujeito, depois o verbo to be. Na interrogativa, a gente usa primeiro o to be e depois o sujeito. Tudo certo? Bom, falamos aqui um pouquinho de verb to be, que é muito importante. É muito importante o verb to be porque ele é uma base, ok? Uma base para os falantes da língua inglesa. E esta base ela tem que ser bem consolidada para a gente poder avançar. E falando aí em língua inglesa, vamos ver o que é língua franca. Não sei se vocês já ouviram falar em língua franca. Ele fala aqui, ó, a language used for communication between groups of people who speak different languages. Ou seja, língua franca é um idioma que é usado para comunicação entre pessoas de diferentes países que falam diferentes idiomas. Por exemplo, nós temos alguém que é da Finlândia, nós temos alguém que é do México, nós temos alguém do Brasil, nós temos alguém da Irlanda e nós temos alguém da Argentina. E aí, se eles forem falar um idioma apenas, qual que seria o idioma que eles poderiam se comunicar? O mais provável é a língua inglesa, porque a língua inglesa é a língua global, ok?
Eu gostaria de falar agora um pouquinho para vocês sobre idialect. O que é um idialect? An idialect is the specific way that a single person speaks. This includes a person's vocabulary, grammar, pronunciation, and anything else that affects the way the words come out of their mouths. Então, gente, o que ele quer dizer com essa parte? Que o idialect é a forma que você fala. A forma que você fala a língua inglesa é diferente da forma que eu falo a língua inglesa. Se nós formos pensar na língua portuguesa, é a mesma coisa. Você fala o português de uma forma, eu falo de outra, um colega fala de outra, ok? Então a mesma coisa vai acontecer na língua inglesa e as pessoas ficam com vergonha, muitas das vezes, na hora de falar inglês, com vergonha porque um colega fala de uma forma ou de outra. O ideal é você se comunicar. E olha só, individual use of language and lingua franca. English is today considered a Franco language. Individual use of the language must be legitimate and respected. Olha só, ele fala que a língua inglesa ela é considerada língua franca. E as pessoas, né, os indivíduos, eles têm que respeitar a forma que as outras pessoas falam. Ok? Bom, falei aqui um pouquinho de língua franca, né? E agora, vamos adentrar um assunto que é muito importante para vocês, que é sobre o Enem. E eu trago aqui para vocês, olha só, um dos cadernos, né? Este aqui é de 2018, para que vocês possam observar, se nunca viram, né? Como é que funciona. Observem aí os textos. No primeiro nós temos aí um texto, né? Informativo. Lava-mãe, Creating Showers on Wheels for Homeless. O segundo, nós temos aí uma tirinha, ok? A terceira questão parece ser um poema ou algo assim, ok? A quarta questão é um outro texto aí. E a quinta questão, nós temos aí uma parte, foi retirado de um poema aí, extraíram, né, de um poema. Gente, é muito importante que vocês, desde já, tenham o hábito da leitura, porque o Enem vai chegar, os vestibulares vão chegar e vocês vão precisar de leitura. Mas quais são os tipos de leituras que nós temos que ter? E eu trago para vocês agora dicas de leitura, reading tips sobre o Enem. Leia diferentes tipos de gêneros textuais, porque o Enem ele é composto de diferentes gêneros. Nós temos notícias, tirinhas, poemas, propagandas publicitárias, cartoons, romances, autobiografia e assim em diante. Nós temos vários tipos de textos, então quanto mais você lê, não é para ficar só nas redes sociais, né, lendo coisas de redes sociais, modifica a sua leitura, ok? Nós temos aí a internet que pode nos ajudar a lermos diferentes tipos de textos. Uma outra dica que eu dou para vocês são as estratégias de leitura, que é o ponto 3. Olha só, estratégia de leitura. Utilize skimming, utilize scanning, observem os false cognates, ok? Os false cognates são false cognates e cognates, ok? Que são aquelas palavrinhas que se parecem, né? Nos dois idiomas. Já os false cognates são aqueles que parecem, mas não são. Depois eu mostro alguns para vocês. Nós temos que prestar atenção em prediction, né? Você prevê aí o que pode acontecer, né, num texto. Nós temos também topic sentence. Topic sentence é o tópico, é uma frase, ok? Que geralmente está no início do parágrafo, que vai lhe ajudar a entender o parágrafo. Inferences. O que são as inferências? É você começar a tentar deduzir o que está acontecendo ali naquele texto. E também typographic marks, que são as marcas tipográficas. As marcas tipográficas, né, elas são as datas, os números, as palavras que estão em negrito e assim em diante. Uma outra dica que eu dou para vocês é revise
os tópicos gramaticais. É isso mesmo. Olha só, revisem aí os tempos verbais, passado, presente, futuro. Revisem os grupos nominais, os artigos definidos e indefinidos, marcadores discursivos e também estrutura da frase afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Uma vez que você sabe que inverteu, é interrogativo, tem o not, é negativo, e assim em diante, ok? E o quinto ponto que eu trago para vocês é resolva provas de inglês das edições anteriores. Pega aí de todos os anos anteriores, ok? Que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar bastante essa sua habilidade de leitura. E falando ainda em leitura, trago para vocês a técnica de skimming, que eu falei anteriormente. Olha só, técnica de skimming, simples, leitura rápida que você vai pegar ali a ideia principal do texto, qual é o geral, ok? E nós utilizamos essa técnica passando os nossos olhos rapidamente para ter uma ideia sobre esse texto. É uma leitura superficial, ok? A gente não se preocupa com detalhes, porque os detalhes é para essa próxima técnica que eu vou mostrar para vocês, que é a scanning. Olha só, scanning é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra, ok? É de rápida visualização e você vai procurar informações específicas. Além dessas duas, skimming, que é o geral, e scanning, que é mais específico, é importante nós prestarmos atenção também nos cognate words, que são as palavras que se parecem, né? Tem o mesmo significado, olha só. Different, diferente. Emotion, emoção. Garage, garagem. Human, humano. Material, material. Todas essas palavras aqui são palavras cognatas. Mas também nós temos que prestar atenção aos false friends, aos false cognates. São palavras que se assimilam muito, mas não são. É igual aquele amigo falso, parece que é, mas não é. E olha aí, ó. Assist não é assist de assistir TV, não. É assist de dar assistência. Battery é pilha. Costume não é costume, é fantasia. Data não é data, são os dados. Fabric não é fábrica, é tecido. Journal não é jornal, é diário. Mascara não é máscara, é rímel. Parent não é parente, é papai ou mamãe. Push não é puxar, é empurrar. E sensible não é sensível, é sensato, ok? Falei aí sobre dica de leitura. Olha só que vou mostrar para vocês esse texto. Nós temos aqui o texto. What are the benefits of friendships? E após este texto, nós vamos ter aqui duas perguntas. Qual o assunto do texto? Você identificou alguma palavra cognata? Gente, primeira coisa, se você vai fazer um vestibular, eu aconselho vocês a não lerem o texto todo. Primeira coisa que você vai fazer é direto para a pergunta. Você vai para a pergunta para tentar entender, porque às vezes você precisa ver uma partezinha só do texto, ok? E aí você acaba aí passando muito tempo lendo desnecessariamente. Então, olha só, a pergunta principal aqui é qual o assunto do texto? E a última, você identificou alguma palavra cognata. Bora voltar aqui um pouquinho no texto. Se vocês observarem, nós temos bem aqui, ó, benefits, benefício, parece, é cognata. Depois a palavra friend, ela se repete diversas vezes, como vocês podem ver. Ó, friends, friends, mais aqui embaixo nós temos friends novamente, mais aqui embaixo friends. Então o texto, ele está repleto da palavra friends. Então, se eu perguntasse para você qual a ideia principal do texto, está falando sobre amigos, sobre friends. Você identificou alguma palavra cognata? Nós vimos lá no início, né, que nós tínhamos
a palavra benefits. Vamos ver se a gente achou outras aqui. Olha aqui, ó. Confidence, reduce, stress, reduce é reduzir, stress, estresse, reduzir estresse. Olha aqui, ó. Traumas, divorce, várias palavras cognatas que nós achamos aí no texto. Beleza? Bom, gente, e para a gente finalizar aqui a nossa aula, ok? Só para falar para vocês que hoje nós falamos sobre identity, que foi o verb to be, né? Am, is e are, a forma negativa, interrogativa. Falamos ali do Enem, dei aquelas dicas para vocês do Enem e passamos também aí sobre os reading strategies. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e a gente se vê numa próxima.